Bom dia, irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Se você não me conhece, talvez você fale assim: quem é esse careca estranho que de repente apareceu aqui na igreja de Pinheiros? Sou o reverendo Jonatas Ambrósio, pastor da igreja presbiteriana de Mogi Guaçu. Quem já esteve ali na região de Mogi Guaçu, levanta a mão. E pouca gente, tem que ir lá dar uma passeada para aquelas bandas lá. E é uma alegria estar aqui com vocês essa manhã. Estarei falando com vocês agora na escola dominical e também no culto das 17 horas. É uma alegria estar aqui com os irmãos, uma satisfação. Meus sinceros agradecimentos ao reverendo Arival, aos irmãos da editora Ezion, por nos proporcionar este momento aqui de estar falando com os irmãos nesta manhã. Vamos curvar nossa fronte e ter uma palavra de oração, e então nós vamos para a meditação da palavra de Deus. Senhor, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Tua palavra vai ser lida e pedimos que o Senhor fale com cada irmão e irmã. Deus, que o Teu Santo Espírito, que vasculha e sonda o nosso coração, ministre-nos, Pai, de uma forma maravilhosa, poderosa, e que nós possamos sair daqui nessa manhã edificados, transformados e dispostos a fazer a Tua santa e preciosa vontade. Nós oramos rogando, Pai, o perdão dos nossos pecados no nome de Jesus. E você diz, Mateus capítulo 5, nós vamos fazer uma meditação na palavra do Senhor sobre um tema talvez caduco para alguns, desnecessário para outros, mas importante de lembrarmos nessa manhã. Capítulo 5, a partir do versículo 21, nós vamos ler até o versículo 26, na palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 21 até o 26. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Que Deus nos abençoe pela porção da sua palavra. E você diz: irmãos, todo mundo tem um grande amigo, um melhor amigo, um irmão chegado, daqueles que a vida lhe presenteia. Eu tenho também alguns, mas um especial. Eu tenho aquele sentimento que parece que nós vivemos ou nos conhecemos desde a infância mesmo, já tendo nos encontrado já na fase adulta. E parece aquele tipo de encontro casual que a vida proporciona e constrói histórias. Para você ter ideia da importância deste amigo, na ocasião do nosso primeiro encontro, a minha esposa, ela estava gestante do nosso primeiro filho. E aqui eu abro para falar que eu sou casado, sou pai de 3 filhos, o João Pedro, o Nicolas e o Henrique. E enquanto nós estávamos grávidos do nosso primeiro filho, esse meu amigo estava planejando junto com a sua esposa a gestação do primeiro filho deles. A nossa amizade era tão verdadeira e conectiva que as nossas esposas também se tornaram melhores amigas.
E no futuro, que hoje é passado, os nossos filhos também se tornaram bons e próximos amigos. Histórias, experiências, risos, choros, sempre fizeram parte daquelas conversas que nós tínhamos em volta da mesa, ora abastecidas por pizzas, ora por generosos cafés, e aos poucos nós fomos vendo a proximidade, o vínculo aumentando, a amizade crescendo, os laços se estreitando. Nós caminhamos juntos, trabalhamos juntos, estivemos juntos em muitos momentos. Ao todo foi mais de uma década de construção de uma bela e inspirativa história. Mas você sabe que nem tudo na vida são flores. E houve um momento onde discussões, discordâncias, desafetos e até algumas feridas foram geradas. Nos faltou maturidade? Eu acredito que sim. Nos faltou sabedoria? Não tenha dúvida disso. Porém, o lamentável é que a ausência de paz se instalou tanto no meu coração como no coração deste amigo, dando lugar a um clima de um persistente conflito. Mas também é verdade que nem tudo do lado de cada eternidade dura para sempre. E conforme a vida foi seguindo o seu fluxo natural, cada um tomou seu destino, o seu rumo. Ficamos longe não apenas geograficamente, mas também nos colocamos em lados opostos da vida e abraçamos um longo período de silêncio. Lados opostos. O orgulho, igreja, ela tende a causar abismo entre os melhores amigos. Causa cisão entre parentes chegados e pode levar à falência toda uma família. Silêncio e distância. Eclesiastes capítulo 3, versículo 5 se tornou o lema no coração, tanto do meu coração como no coração deste meu amigo. E você lembra o que está escrito lá? Há tempo de abraçar e tempo de... Vocês acordaram? Tempo de afastar-se de abraçar. E esse lema sim, de uma maneira equivocada, no entendimento equivocado, mas você já viu que às vezes o orgulho provoca em nosso coração a desculpa para nós inclusive pensarmos textos das Escrituras para subsidiarmos aquilo que nós queremos ter como regra em nossa vida. Interpretamos de forma equivocada o que a palavra de Deus ensina. Eu falei que nos distanciamos. Este meu amigo mudou de cidade. E nessa mudança não houve despedidas, não houve mais cafés, pizzas, nem sequer uma Coca-Cola para nós dizermos até logo. A animosidade entre a gente se fez presente naquela relação. O clima de guerra era mais denso do que a disponibilidade de trégua e paz. E por um longo período nos mantivemos, cada um de guarda na guarita do rancor. Ficamos lá, imóveis, tendo o silêncio como companhia e o ressentimento como o agente penitente do nosso coração. Até que chegou aquele 30 de outubro. Envergonhado diante do Senhor pelos constantes puxões de orelha que eu recebia em meus momentos de oração, eu levantei a bandeira branca da paz, lá no meu interior. Eu joguei na lata do lixo o orgulho que insistia em me assediar. Pelo WhatsApp, eu mandei uma mensagem: amigo, eu preciso falar com você. Tem um horário na sua agenda amanhã? Demorou para responder. E o miserável ainda tirou a marquinha azul.
Se você é como eu, fico doido com essa turma que tira a marca azul. Mas a resposta veio. E aí ele falou: olha, eu terei alguns compromissos, mas pode vir, nós vamos conseguir conversar. No dia seguinte, levantei bem cedo, cancelei todos os meus compromissos, parti na direção daquele encontro tão desejado. E o dia seguinte era 31 de outubro, junto com o dia da Reforma Protestante. E esse dia não se tornou apenas mais significativo pelo fato da reforma, mas ganhou um lugar em meu coração, tanto é que eu estou falando aqui para vocês, porque se tornou um dia onde um relacionamento foi reformado e reconstruído. A felicidade, irmãos, ela se contempla, e eu conto essa história para você, para falar que a felicidade, ela contempla, ela nos visita, quando nós conseguimos colocar a nossa cabeça no travesseiro e descansar em paz. E eu não estou falando das lutas ou das guerras que traspassam os relacionamentos. Eu estou falando que às vezes os relacionamentos, eles nos causam desconforto e abrem feridas, úlceras emocionais que custam ser saradas. E dentro então desse texto, daquilo que nós conhecemos e chamamos de o Sermão do Monte, nós encontramos uma das mensagens, como já falamos no início, mais ignorada pela cristandade dos nossos dias. E eu não digo ignorada pelo fato de nós não conhecermos, mas no sentido de que a nossa natureza pecaminosa insiste em não colocar essa mensagem, essa exortação de Jesus em prática em nossa vida. Algo que nós precisamos pontuar aqui é que, diferente do que muitos pensam e afirmam, Jesus não veio abolir a lei. Antes, ele a cumpriu e em sua graça, ele nos capacita a vivê-la. Um famoso clérigo, pastor e escritor britânico, ele diz que Jesus nos ensina que o Evangelho magnifica a lei e exalta a autoridade. Mais do que isso, irmãos, mais do que um sistema acusatório, a lei é uma espécie de sonda capaz de analisar, apontar e diagnosticar a enfermidade do nosso coração. Alguns ainda no nosso tempo insistem em viver em um legalismo tolo, pensando que podem ou conseguem, na força do próprio braço, viver por a lei. Outros ainda falam: olha, o Antigo Testamento, tudo era pela lei. Não, irmãos, de Gênesis a Apocalipse a salvação é pela graça. Agora é verdade que a lei, ela serve para denunciar o nosso mau comportamento, para nos falar que nós estamos em afronta contra o Senhor. Portanto, no Sermão do Monte, Cristo, ele seleciona 3 dos mandamentos entregues por Moisés, dando então uma correta interpretação da lei para aqueles que estavam ali o ouvindo. Muitos estudiosos insinuam que essa mensagem de Jesus está contrapondo Moisés, dando um novo tom de moralidade e repudiando a antiga, mas não é bem assim. O que Jesus está aqui fazendo não é contradizendo a lei, mas está dando a devida e coerente interpretação a ela. Nosso Senhor tira a lei do campo ritualístico, civil, moral, ou seja, daquilo que os nossos olhos podem ver, e ele traz para a esfera da espiritualidade, da prática, para o íntimo do nosso ser, lugar onde só o ofensor e o ofendido, no caso, Deus pode conhecer. O texto que nós lemos nos diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, disse
Jesus. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E eu costumo dizer que Jesus não só não tem o propósito de abolir a lei, mas cumpri-la, mas Jesus torna a lei ainda mais pesada. E por que isso? Porque antes a prática era repudiada, agora é a intenção. Compreendeu? Na lei, um exemplo clássico aqui, olha, se for pego em adultério, tem um preço, vai ser apedrejado. Aí o que Jesus fala? Jesus fala de só de você pensar, cobiçar, você já cometeu o ato. Piorou ou não piorou? Ele traz a coerente interpretação. Cristo não está condenando aqui no caso, quando nós estamos lendo essa partícula do Sermão do Monte, ele não está condenando apenas a concretização da ira, mas ele também traz para o campo da subjetividade. Ele nos mostra que não basta apenas você trazer concretude, trazer como ato, mas o imaginário, o que está no coração, é pecado, é ofensa contra o Senhor. E como diz a sabedoria popular brasileira, trocando em miúdos, quando nós olhamos para esse texto que diz a respeito de ira contra o próximo, quantos de nós já não matou alguém no coração, no pensamento? Talvez você vindo para cá no trânsito, hoje, e já viu que crente, ele tem um jeito todo gospel de se comportar no trânsito, já viu? A gente tem até palavrão gospel. A pessoa te fecha no trânsito, seu filho de Belial, seu incircunciso, e a gente é tomado de ira. Sabe aquela pessoa que lhe fez mal, lhe traiu, lhe ofendeu, falou mal de você, atravessou o seu caminho, disse inverdade sobre sua conduta? Se nós formos sinceros, irmãos, conosco mesmo e com Deus que nós servimos, nós vamos assumir a responsabilidade e a culpa de que nós já assassinamos muita gente em nosso coração. Espera, eu sei que esse aglomerado de pessoas aqui é todo mundo assim, não tem o que falar. Se levantar a mão, Jesus puxa. A gente não tem ninguém que já passou por isso. Olha, perdoa, mas é uma vez só. Não pisa no meu calo. E a gente começa então padronizar um comportamento completamente contrário à palavra, quando nós deveríamos liberar perdão. Lembra de Pedro? Pedro, cheio de si, ele chegou para Jesus e falou assim, achando que estava abafando. Então, né, Jesus, é 7 vezes que eu devo perdoar por dia? Aí o que Jesus falou? 70 vezes 7. Jesus estava ali sendo literal e mensurando que nós deveríamos fazer a aplicação de 490 vezes por dia o perdão. Não, irmãos. O que Jesus está falando ali é que na vida do crente, do discípulo, na vida do cristão, não existe limitação quando o assunto é perdoar. Mas nós temos dificuldade quanto a isso. Nós matamos pessoas em nossos corações,
E uma prova disso é que a cultura do cancelamento está aí, nas redes sociais. Não precisa confessar, mas aqui nesse recinto todo mundo já bloqueou alguém na rede social. Facebook agora é desamigar, né? Você clica lá, desamigar. E nós, então, vamos para a exposição das redes sociais e ali sem perceber, e às vezes a gente acha assim, olha, fulano não vai nunca saber que eu desamiguei dele, que eu deixei de segui-lo, que eu o bloqueei. E tá, pode ser que ele seja desligado, mas viu, Deus está vendo. Eu tenho uma certa pavor daqueles crentes que vão para a rede social. Obrigado, Deus. Meu irmão vai agradecer, vai orar. Vai orar. Mas é verdade que sim, Deus está vendo todo o nosso comportamento. Quem nunca, irmãos, afirmou a alguém, ou pensou de alguém, para mim essa pessoa já morreu. E aqui, diante desse texto, dessa mensagem de Jesus, não é justamente essa sondagem que ele está nos trazendo? O que são pensamentos e verbalizações como essas, senão a denúncia de um coração encharcado na ira, no rancor, no ressentimento, na amargura? Existe um teólogo que, sim, é verdade que uma resistência, inclusive dentro do nosso meio reformado, mas eu concordo com ele, Dr. Nicholas Thomas Wright, quando ele alerta que tudo pode começar com uma raiva reprimida contra alguém muito próximo. E toda vez que decidimos deixar a raiva arder em nosso coração, em nosso interior, tornamo-nos um pouco menos humanos e deixamos que o fogo da condenação nos consuma. E qual é o resultado disso? O resultado da amargura, que às vezes nos sequestra, noites mal dormidas, emoções estremecidas, travesseiros abarrotados em amargura. Tem crescido, irmãos, eu também sou da área terapêutica, sou psicanalista, tem crescido o número de enfermos emocionalmente, do qual essas enfermidades emocionais estão se somatizando. Gente com dor na coluna, mas o problema está aqui, ó. Deixa eu tirar o microfone. Não adianta ir na sessão do descarrego. Se você não se abrir para a cura das suas emoções. Às vezes nós achamos que Jesus só nos chama a uma cura física, mas Ele também deseja curar a nossa alma, o nosso coração. Irmãos, não é possível ser feliz assim. Não dá para dizer que ama a Deus e esse mesmo coração que professa um amor pelo Senhor aborrece o irmão, ou como o apóstolo João afirma em sua primeira carta, odia. E tem uns crentes que vivem a filosofia do tiririca, já viu? Conhece? Quando eu odio, eu odio. E não importa o que a palavra de Deus está falando, ele está agarrado com o tiririca. E está achando que está bonito, está engraçado. E a alma vai definhando. Queridos, Jesus usa o ato, digamos, corriqueiro de levar a oferta ao Senhor como uma didática para o ensino. E tal prática era comum entre os judeus assíduos, praticantes e fiéis. E entre eles estavam os fariseus e escribas responsáveis pelas equivocadas interpretações, ou as convenientes interpretações da lei.
E aí Jesus está falando em sua mensagem do que adianta você ofertar ao Senhor e viver intrigado com seu irmão. É curioso que às vezes dentro de um mesmo aprisco, de um mesmo rebanho, duas pessoas não podem lançar a mão na bandeja da ceia, porque elas estão de mal, não se conversam. Como que vai fazer no céu? Não, mas lá no céu Deus vai colocar ele bem longe de mim. Como vai ser, irmãos? Um vai ter que ficar, ou um vai ter que ir para o andar de baixo. Que tipo de comunhão, ou que tipo de evangelho é esse que nós temos vivido? E esse é o questionamento de Cristo, e nas entrelinhas da exortação fica claro: Deus não recebe a nossa adoração se o seu coração está mergulhado em amargura, ressentimento e ofensa contra o outro. E aqui justamente falamos sobre felicidade. Há alguns espertinhos que usam desse texto para respaldarem a infidelidade quanto aos dízimos e ofertas. E eu sei que este é um tema para falarmos em outro momento, mas já de antemão eu quero dizer para você: tira o seu cavalinho da chuva. Primeiro que esse ponto é um ponto pacífico para Jesus. Tanto é que ele falou: olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de... Acabou. Acabou. Então, isso é ponto pacífico. Jesus está falando assim: olha, o dízimo, a oferta é uma responsabilidade. E aqui o texto não está falando para você deixar. O texto está falando: olha, você tem a oferta, antes de você entregar, conserte a sua vida com seu irmão, e depois vá lá e entregue a oferta. Faça o que tem que ser feito. Entregue a sua adoração. Guarde bem isso, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. O caminho da felicidade passa pela estrada do conserto. E essa estrada, este caminho da felicidade é pavimentado pela paz, pela pacificação, pela reconciliação. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 12 de Romanos, versículo 18, ele nos diz: no que depender de vós, tenham ou vivam em paz com todos, com todas as pessoas. Que difícil missão. Que difícil missão. Simples, mas muito difícil. Queridos, como nós gostaríamos que o texto neotestamentário dissesse assim: vivam em paz com quem vocês querem bem. Ou, quem sabe, vivam em paz com quem querem bem a vocês. Talvez nós gostaríamos que o texto bíblico, Paulo estivesse escrevendo: vivam em paz com quem agradam a vocês. Mas Paulo é enfático: abra essa possibilidade a todos. A exortação é clara, direta. A paz deve ser oferecida a todos, sem distinção. Talvez você esteja aí olhando para o texto de Paulo, e essas palavras foram ofuscadas pela conveniência equivocada da interpretação da palavrinha depender. E pautado nisso, muitos acabam desistindo de promover a paz diante da primeira resistência. A Nova Versão Internacional, a conhecida NVI, ela traduz o texto grego da seguinte forma: façam todo o possível para viver em paz com todos. É um esgotamento de forças, é um extrapolamento da vontade. Não existe uma saída intermediária, uma segunda via, um beco, uma viela, um atalho, uma vez que o texto diz de esforço, de um empenho necessário, persistente, de um movimento de dentro, ou seja, do interior para fora. Não nos é permitido, irmãos, esmorecer
diante dos obstáculos apresentados para a paz, e muito menos diante das possibilidades de reconciliação. Afinal, aqueles que são filhos de Deus, do Deus da paz, têm como irmão Jesus, que é o príncipe da paz. Eu fico pensando se Jesus nos tratasse da mesma forma que nós tratamos os outros. E é interessante que nós oramos a famosíssima oração do Pai Nosso. Perdoa, como nós. Irmão, estamos orando com muita hipocrisia. Já pensou? É que Deus é muito misericordioso e gracioso, Bruno. Porque já pensou se Deus agisse essa métrica realmente, aplicasse essa métrica na gente? Estávamos enrolados, irmãos. Precisamos urgentemente buscar viver em paz, proclamar o evangelho da paz, ter paz com Deus da paz e viver constantemente desfrutando da paz de Deus. E quando nós vivemos em paz uns com os outros, nós trilhamos o caminho da felicidade. O reformador genebrino João Calvino, ele alega que há uma única condição para que a paz seja descartada. Eu abro aspas para ele, que ele diz: é quando ela é apresentada como prêmio para a negação ou subversão da verdade. Fecho aspas. Do contrário, com os pés bem firmados sobre um sólido alicerce do ministério da reconciliação, nós conquistaremos não só o que é justo e bom, mas também provocaremos a transformação de corações incrédulos. E isso, irmãos, é felicidade. Não compreendeu ainda? O que Jesus está nos ensinando é o seguinte: se o outro espera reconciliação, no que depender de você, reconcilie. Se o relacionamento espera por um começo, no que depender de você, recomece. Se é solicitado a você um voto de confiança, no que depender de você, trabalhe para a construção deste novo voto. Se o outro espera por uma oportunidade da retomada do relacionamento, no que depender de você, essa oportunidade está garantida. No que depender de você, como cristão, como crente em Cristo Jesus, vá atrás. Busque meios, se humilhe, peça perdão, reconsidere, perdoe, pondere, abrace, ame, reconstrua, viva em paz, seja feliz. Irmãos, como nós sofremos com isso? Pois o orgulho tende a falar mais alto em nosso coração, ou pelo menos nós tentamos resistir à voz do Espírito Santo, que por meio da sua palavra nos diz: viva em paz. Tendo então a felicidade como objeto, a reconciliação é o trajeto apontado pelo nosso Senhor. De novo, vou reforçar o texto. Se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. A reconciliação envolve descer do alto do pedestal e abandonar a posição de superioridade. Um amigo presbítero, certa feita, ele me disse que é ridículo pensar que às vezes tem gente que sobe em tijolo e acha que está subindo em palanque,
isso em relação ao outro. A ira, irmãos, derramada sobre um coração pecaminoso, como nos descreve lá em Jeremias, no capítulo 17, que fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto, chama para perto de si uma companhia fiel. E qual é essa companhia? A insensatez. Que ao invés de edificar, não tenha dúvida, elas irão causar terrível destruição. Em suas palavras, Cristo deixa muito claro o desenrolar dessa dinâmica infernal. A ira cultiva, alimenta a malignidade, que por sua vez se inflama em maledicência. E essa maledicência transborda por um órgão do nosso corpo pequeno, chamado língua. Tiago nos exorta sobre isso no capítulo 3, falando que a língua é abastecida pelas chamas do inferno, é mundo de iniquidade, destrói inclusive carreiras. Quantos pais, na falta de sabedoria, colocam em xeque, colocam fim nos sonhos ou nos planos dos filhos? Às vezes o pai, por uma vida mal resolvida, faz uma projeção profissional no filho. E é interessante que Provérbios fala, olha, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela crescer não se desvie. E às vezes nós achamos que esse texto está relacionado apenas à palavra de Deus, também. Mas o texto está falando sobre o discernimento do propósito de Deus para a vida daquela criança. Eu não posso querer que os meus filhos sejam pastor se Deus não tem uma vocação para eles. Serão frustrados, frustrarão a igreja. Eu tenho meu filho mais novo, 12 anos. Gente, 12 anos, todos os sinais, é claro, ou vai ser biólogo ou veterinário. Ele ama bicho, ele olha para a cobra e fala, que coisinha mais fofa. Fala, hã? Agora, recentemente, ele falou para a mãe dele que ele quer um husky siberiano. Aí eu perguntei, por que você quer? Porque ele fica... A gente tem que ir percebendo as vocações que Deus vai colocando, tendo esse discernimento. Mas já pensou se eu como pai falasse, não, você não vai ser isso, porque isso não sei o quê. Olha a língua inflamando e destruindo. Um exemplo simplório. Mas quantos de nós, às vezes em relação ao cônjuge, com um coração inflamado de ira, fala coisas que não devia. Rebenta com o casamento. Depois, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Essa desculpinha, ai, me desculpe, porque eu estava com a cabeça quente. Não, você tem que converter sua língua. Porque quando você fala, é como se você subisse no alto de uma montanha, pegasse um travesseiro cheio de penas e sacudisse as penas. Enquanto a palavra está dentro da sua boca, você a domina, mas depois que saiu, ela domina você. E quando nós falamos da nossa falta de discernimento, ou a necessidade de conversão das nossas emoções, é justamente por quê? Porque isso pode extravasar as fronteiras da nossa boca, os dentes. E às vezes as consequências são irremediáveis. Queridos, não vacile, não durma no ponto. Não fique cocheando entre a questão de você abrandar a sua ira, buscar a reconciliação. Não podemos, irmãos, continuar nutrindo a ira, a raiva, o rancor, o ódio e nos trancafiarmos dentro da masmorra da amargura e jogar a chave pela fenda que dá para o abismo. O apóstolo João, seguindo os passos de Jesus, afirma categoricamente que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Está no capítulo 3, versículo 15 de 1 João. Amados, entendam bem isso.
nossos desafetos, rouba-nos a felicidade, nos faz prisioneiros. E tais ressentimentos podem gerar dores internas e externas. Se olharmos para o nosso interior, o afago, a ira, rega a amargura, abastece a raiva, gera inquietação e promove irritação. Ao nosso redor, ela nos deixa agitados, endurecidos, ásperos, intolerantes, afeiçoados à vingança e prontos a metralhar todos com as nossas duras palavras. Hoje, no culto das 17, eu vou falar um pouco sobre vingança. A cura para tamanho mal não é outra, senão enveredarmos pelo caminho da reconciliação que promove a paz. Você quer viver feliz? Viva em paz. Muitos olham para a felicidade como um fim, mas a felicidade não é o fim, é o caminho. Não é o objetivo, é o processo. Aquela famosa frase: eu era feliz e não... Vocês não acordaram hoje, não é possível. Vocês levantaram da cama e vieram. Eu era feliz e não... Sabia. Porque a gente vai vendo, irmãos, que a felicidade não é um fim. Porque quando a felicidade se torna um fim, aquele que vive em busca da felicidade como um fim, quando ele chegar no alvo pretendido, ele vai perceber que aquilo não é felicidade. Pelo menos não no imaginário dele. Aí ele vai ter que ter um novo objetivo. Eu vou ser feliz se eu casar. Aí casa. O irmão está rindo, né? Aí descobre que o casamento não é só mar de rosa e céu de brigadeiro. Não, vou ser feliz se eu tiver filhos. Aí nasce o primeiro filho. Tchau, noites bem dormidas. Não, se eu tiver aquele emprego, se eu tiver aquele salário, se eu morar em tal cidade. Aí a vida vai passando. Você chega na melhor idade, e aí você olha para trás e você fala assim: foi rápido demais. É o processo. A felicidade, ela acontece. Eu lembro que no meu casamento, olha, falar que ontem umas coisas só acontecem comigo. 2h da manhã, saímos da festa de casamento. Minha esposa olha dentro do carro para a mão: cadê minha aliança? Falei: você está brincando? Perdeu a aliança, irmãos. Saiu os dois, a pé, pelas ruas da cidade, vestida de noiva, caçando a aliança dela. Ficamos uns 40 minutos. Não, qualquer pessoa que encontrasse era uma assombração aquilo. Aí de tanto andar desistimos, vamos. E por fim, no outro dia nós encontramos a aliança, estava no vão de um sofá, lá no salão de festa. E aí hoje nós lembramos disso, nós damos muita risada. Como foi divertido. O primeiro filho, o meu filho número 2, foi diagnosticado com autismo, com 2 anos e meio de idade. Como foi difícil. Como foi difícil. E eu lembro que naquela época, minha esposa orava, chorava diante de Deus, porque você lida com o improvável, com a impossibilidade. E aí Deus deu uma palavra de Êxodo 4, quando o Senhor falava para Moisés: não sou eu aquele que faz o que fala, a boca do mudo, do surdo, e daí vai indo. E aí Deus falava para ela: seu filho é perfeito, perfeito porque eu fiz ele assim. E dali nós descobrimos uma nova forma de vida. Irmãos, e nada roubou a nossa felicidade. Aí não contente, ela engravidou do 3º filho. Veio o Henrique. Quando ela descobriu que estava grávida, falei: o que aconteceu, Gisele? Eu falei assim: eu estou grávida. Eu
falei, louvado seja Deus. Aí ela chorava, eu falei, meu bem, você está chorando, parece um adolescente de 14 anos que engravidou do namorado. Aí ela, é verdade, né? Aí ela começou a chorar porque ela se arrependeu, porque estava chorando por causa da gravidez. Irmãos, resumo da ópera. Seguimos o tratamento do Nicolas, e em um dado momento a equipe multidisciplinar nos chamou um dia lá, e elas nos falaram assim, que o Henrique, que era o terceiro, já tinha passado, já estava grandinho, era até hoje, ele é parte fundamental no desenvolvimento do irmão. Porque o Henrique, ele é ligado no 440. Então ele não dá sossego para o Nicolas. Então ele é um estímulo o tempo todo para o irmão. Não estava nos nossos planos, mas estava nos planos de Deus. E em nenhum momento, irmãos, pela misericórdia do Senhor, Ele nos dando sabedoria na sua palavra, nós nos colocamos a murmurar, a reclamar, mas onde nós entendemos o processo. E sabemos que nós estamos nesse processo de felicidade. Todo dia é um dia de felicidade. Eu estava em Curitiba, cheguei essa noite. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu entro em casa, vem os 3. Eu já não tenho, né? O mais novo está com 12 anos, tudo rapaz já, maior que eu. Me abraça, beija. Que mais que eu quero? Ai, irmãos, a felicidade ela é tão plena, que aí os 3 ficam ali agarrados. Eu tenho um York. Faz um escândalo. Porque é necessário perceber a felicidade nos mínimos detalhes da vida. Nas lutas, entendam que as lutas nos promovem em nós amadurecimento. E porque às vezes nós insistimos em ficar paralisados diante desse sequestro das nossas emoções, pela ira ou pela mágoa em relação ao outro. Precisamos ter a reconciliação, e Cristo intencionalmente ordena que nós então deixemos o campo da inércia e marchemos na direção da reconciliação, que hasteia a bandeira da paz. E tal atitude é tão séria que Cristo relaciona diretamente a nossa relação horizontal, ou seja, uns com os outros, com a nossa relação vertical com Deus. Deixar a oferta, ir em busca de uma vida de paz, é um pré-requisito para uma adoração agradável a Deus. Pois a oferta agradável precisa vir antes. Precisa vir de alguém que tem o coração livre da ofensa, da mágoa e da amargura. Mestre Hernandes, ele diz que Deus primeiro aceita o adorador, depois a nossa adoração. Vem aqui levantar a mão, cantar, bonito, reconcilia a tua vida, libera perdão, peça perdão. Charles Haddon Spurgeon, ele diz que primeiro as pazes com os homens e depois a adoração de Deus. Nós precisamos estar alerta, irmãos, pois a pessoa que recusa perdoar o próximo, que recusa perdoar o seu irmão, está destruindo a ponte sobre a qual ele precisa andar. Sabe por quê? Porque hoje pode ser você quem precisa liberar perdão. Amanhã pode ser você que precisa do perdão de alguém. E você já percebeu que o nosso mundo não gira, ele capota. Então, nos lembremos das palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos
18 e 19, que nos diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mais do que apenas falar, Cristo é o puro exemplo da mais sublime reconciliação. E Ele encarnou para nos trazer paz com Deus. As nossas ofensas, irmãos, chegaram até Deus. Os nossos pecados afrontaram sua santidade. E santo como é, o furor da ira de Deus se acendeu e o seu implacável juízo foi detido na pessoa de Cristo. Mas note, o ofendido foi atrás do ofensor. Nós ofendemos a Deus e Ele veio atrás da gente, nos oferecendo perdão. O Verbo se fez carne, ou seja, Cristo assim se fez para que o caminho da reconciliação e da paz com Deus fosse pavimentado. E sua trajetória por aqui, em sua trajetória, Cristo desenvolveu seu ministério em cada passo e atitude, semeando a felicidade por meio de sementes da paz. Se nós estivéssemos no episódio de João, lá no Evangelho de João, capítulo 13, na ocasião do lava-pés, eu sei que todos vocês são perfeitos, só eu sou pecador, mas se eu tivesse naquela reunião do lava-pés, e se eu soubesse o que ia acontecer depois, eu ia pular o pé de Pedro, de Judas, pulava. Nós agimos assim. Mas é interessante que Cristo, mesmo conhecendo tudo o que estava por acontecer, Ele se humilhou e Ele ofereceu perdão antes mesmo da ofensa chegar. De Gênesis a Apocalipse nós observamos Deus indo em busca do homem. Ele, como ninguém, sabe o que é hastear a bandeira da paz. Ele, mais do que ninguém, sabe que a felicidade é construída a partir da paz que excede a compreensão. E isso não quer dizer que Cristo precisa da gente para ser feliz, não é isso. Mas nós precisamos dele para vivermos em felicidade. Deus então veio até nós, Ele nos procurou, Ele pavimentou e trilhou o caminho da reconciliação. Olhe para o Éden. Adão ofende Deus, e quem procura quem? O Senhor. Adão, onde estás? Deus vai em busca. Caim, tomado de inveja e de ira, assassina o seu irmão, e o texto diz de novo, lá está o Senhor buscando o homem. E aí nós corremos a Bíblia e vamos encontrar Deus indo atrás de pessoas como Abraão, o mentiroso, Isaque, o omisso, Jacó, o trapaceiro, José e o rancor dos seus irmãos, Moisés e a sua ira, Raabe e a sua prostituição, Pedro e a sua impulsividade, Paulo e seu legalismo, eu e você e os nossos pecados. Deus veio atrás de cada um de nós. Assim como Deus nos reconciliou com Ele por meio de Cristo, hoje recebemos a importante missão de nos reconciliarmos uns com os outros. Mas para encerrar, lembra do 31 de outubro, que eu fui atrás do amigo, que ele me recebeu? Foi bom demais, irmãos. Eu fui lá não porque sou bom, não, fui contra a minha vontade. Cancelei minha agenda, falei sobre isso. Abandonei meus compromissos, falei para minha esposa, viu, você leva as crianças na escola hoje? Vou lá conversar com fulano, resolver isso. Levo. Você leva o Nicolas na terapia? Levo. Encontrei um amigo, que momento bom, que conversa boa, momento agradável, coxinha e Coca-Cola. Aí eu pensei, ele vai me convidar para almoçar. Até que ele disse, preciso ir embora. Falei, eu tenho que levar minha cachorra para tomar banho. Eu pensei comigo, miserável.
deixei tudo, cancelei tudo para estar aqui. Olha, eu querendo de arrumar confusão de novo. A ira fez um psil para mim. Eu andei 200 quilômetros para acertar a vida. E aí imediatamente o Espírito Santo me disse: você não veio aqui para criar mais um problema. Você veio aqui para reconciliar. Coloque a sua ira, as suas razões, a sua mágoa em cima da mesa. Revista-se de paz e caminhe pela jornada da felicidade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que seja assim com todos nós. Nós vamos orar. Mas diante dessa palavra, eu desafio você nesta manhã. Se aqui, ainda nesse recinto, existe alguém que você precisa acertar a sua vida, faça isso hoje mesmo. Se existe alguém que você precisa acertar a sua vida, saindo deste recinto, deste tempo de culto, faça isso, acerte a sua vida. E antes de orar, após aqui a escola dominical, eu vou descer em algum canto aí, eu estarei lá. Eu vim aqui também para lançar o meu livro. É assim que a felicidade acontece. Histórias, quase uma confissão de vida. Uma oportunidade que você tem para, mediante a graça e a misericórdia de Deus, você entender qual é o objetivo de vida que Deus tem preparado para mim e para você, para sermos felizes. E que por meio dessa leitura você seja abençoado e edificado para a glória do Senhor Jesus. Feche os olhos, curva a sua fronte. Senhor, no nome de Jesus, mediante a Tua palavra, nesta manhã, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos reconciliou consigo. E nós pedimos que, desafiados hoje, que nós possamos seguir, Senhor, trilhar o caminho, Senhor, do perdão. Oferecermos, Senhor, perdão àqueles que precisam. Nos humilharmos também ao ponto de pedir perdão se nós falhamos com outras pessoas. Que tenhamos a humildade, Senhor, de reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, e reconciliar a nossa vida em todas as esferas da existência, para que nós possamos viver em paz, seguir em paz e entender que o chamado do Senhor é um chamado à felicidade. Não a felicidade segundo os padrões deste mundo, mas uma felicidade segundo a norma do céu. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor abasteça o nosso coração em Ti, e que nós sejamos, Pai, nesta manhã, hoje, neste dia, impulsionados a uma mudança total de vida, de paradigma, para que nós possamos viver e desfrutar de uma felicidade plena no Senhor Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.